Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade ao estudo das progressões geométricas. E nesta ocasião estudaremos a soma dos n primeiros termos de uma PG. Então vamos lá. Consideremos uma progressão geométrica com termos A1, A2, A3 e assim sucessivamente, até um determinado termo A índice n. Suponhamos que estamos interessados em saber a soma desses n primeiros termos. Queremos somar os termos A1 mais A2 mais A3 mais reticências mais AN-1 mais AN. Se queremos somar os n primeiros termos de uma progressão geométrica, esta soma pode ser obtida através desta fórmula, onde Sn representa a soma dos n primeiros termos. Então, se quisermos saber a soma dos 10 primeiros termos, vamos representar aqui por S índice 10. E para calcular essa soma, basta que multipliquemos o A1, isto é, o primeiro termo, vezes, parênteses, Q elevado a N, a razão elevada a N, ao número de termos. Tudo isso menos 1 dividido por Q menos 1. Aqui do lado nós relembramos o significado de cada um dos termos da fórmula. O A1 representa o primeiro termo, o Q representa a razão da progressão geométrica, o Sn representa a soma dos n primeiros termos de uma PG. Esta é a fórmula mais usual, a mais utilizada. Vale ressaltar que para esta fórmula a razão não pode ser 1, o Q tem que ser diferente de 1. Porque se o Q for 1, olha bem aqui no denominador, 1 menos 1, 0. Eu teria 0 no denominador e nós não podemos ter 0 no denominador de uma fração. Então, esta fórmula vale quando a progressão geométrica tem a razão diferente de 1. Isto é, quando a progressão geométrica não é constante. Vocês lembram que quando uma PG tem razão igual a 1, a gente diz que essa PG é constante. Todos os termos são iguais. De modo que, se uma PG é constante, isto é, se ela tem razão igual a 1, a soma dos seus n primeiros termos será dada por S de n igual a n vezes A1. Essa fórmula é bem óbvia. Vejam bem, se uma PG é constante, todos os seus termos são iguais. Por exemplo, eu tenho uma PG aqui, formada pelo número 5. Digamos que ela seja finita e tenha 5 termos. Para saber a soma dos seus termos, basta multiplicar o número de termos n pelo valor do A1, que é o valor de todos os outros termos. Como eles são iguais, então esta é a fórmula. S de n igual a n, que representa o número de termos, vezes A1. Quando é que nós vamos utilizar esta fórmula? Quando a razão da PG for 1, isto é, quando ela for uma PG constante. Na maioria dos casos, será esta fórmula aqui, Sn igual a 1 que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Olha, lembrando aqui, qual é a fórmula mais usada para a soma dos n termos de uma PG? Vamos lembrar aqui, pessoal, acabei de falar para vocês, Sn igual, atenção, A1 vezes, parênteses, Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Gostaria que vocês ficassem atentos, que eu vou mostrar uma outra forma de escrever esta fórmula para que possamos utilizá-la em determinadas situações, na hora de resolver problemas em que eu não tenho o número de termos, eu não conheço o número de termos, mas eu tenho o A1 e o A índice n, o primeiro e o último termo dos que eu quero somar, a gente pode manipular esta fórmula e chegar nela representada de outro modo, que vai facilitar a solução de alguns problemas. Se não, vejamos. Lembremos-nos qual é a fórmula do termo geral. Vocês lembram que numa PG, a n é A1 que multiplica Q elevado a n menos 1.
Ora, se manipularmos essa fórmula, atenção, acompanhem comigo, por favor, Sn igual, aplicando aqui a propriedade distributiva, multiplicando o que está fora por todo mundo que está dentro de parênteses. A1 vezes Q elevado a N dá A1 vezes Q elevado a N, menos A1 vezes 1 dá A1. Tudo isso sobre Q menos 1. Atenção, pessoal, eu quero chegar nessa estrutura aqui para substituir por AN. Então, eu preciso aparecer um menos 1 aqui. A gente pode resolver isso do seguinte modo. Ó. Atenção. Eu vou reescrever assim. Ó. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tudo isso vezes Q. Quando eu multiplico aqui Q elevado a N menos 1 por Q, aqui tem o expoente 1. 1 menos 1 zera, sobra o Q elevado a N. Essa mesma estrutura reescrita de outra forma. Menos A1, só repetir, sobre Q menos 1. Atenção, essa estrutura aqui, ó, vale quem? Vale exatamente a N. Então, nós podemos reescrever essa fórmula desse modo. S de N igual a N vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Essa fórmula é menos usual, ela raramente é encontrada nos livros didáticos, nos mais utilizados. Não é uma outra fórmula, é essa mesma fórmula escrita de um outro modo. Quando deveremos usar a fórmula escrita desse modo? Vou selecionar aqui, hein? Anotem também esta fórmula. Quando deveremos utilizá-la? Quando conhecemos o primeiro termo e o enésimo termo, o último termo da soma que queremos realizar. E não conhecemos o número de termos. Como a gente não conhece o número de termos, para não termos o trabalho de descobrirmos antes o número de termos, podemos usar a fórmula desse modo. Repito, aqui é quando a gente conhece o A1 e o AN, ok? Se conhecermos esses dois e não conhecemos o N. Quando não conhecemos o N e conhecemos esses dois, a gente usa a fórmula desse modo. AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1, ok? Agora vamos utilizar estas fórmulas na resolução de algumas situações problema. Bem, pessoal, vamos aqui resolver um primeiro exemplo aplicando a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG, ok? Temos aqui o exemplo 1. Vamos determinar a soma dos 6 primeiros termos da PG, 2, 10, 50 e assim por diante. Vejam bem, aqui fica fácil definir, obviamente, aqui o primeiro termo, que é o A1, que vale 2. A razão vale 10 dividido por 2, 5. Sabendo o A1 e a razão, e como queremos a soma dos 6 primeiros termos, o N vale 6. Ora, a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG, nesse caso a fórmula mais tradicional, a mais usual, é A1 vezes Q elevado a N, tudo isso menos 1, sobre Q menos 1. Fazendo as devidas substituições, o S6, ou seja, a soma dos 6 primeiros termos, será 2 vezes o Q. Substituímos o A1 por 2, o Q vale 5, portanto, teremos 5 elevado a N, que é o número de termos, no caso 6, menos 1, tudo isso sobre 5 menos 1. Ora, o S6 será igual à soma dos 6 primeiros termos. Vamos repetir o 2 vezes, atenção, 5 elevado a 6. É o 5 multiplicado entre si 6 vezes. Então, vamos lá, pessoal. 5, 25, 125, 625, 3.125, 15.625, menos 1. Tudo isso sobre 5 menos 1, que é 4.
Logo, a soma dos 6 primeiros termos será 2 vezes 15.625 menos 1, dá 15.624 sobre 4. Logo, a soma dos 6 primeiros termos, 2 vezes 15.624, dá 31.248 sobre 4. Efetuando essa divisão, vai dar 7.812. Fiz aqui na cabeça, conferindo aqui. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 7, 28. E 3, 31. Portanto, a soma dos 6 primeiros termos dessa PG é 7.812. De fato, se escrevermos os 6 termos dessa PG, que são 2, 10, 50, 250, o quarto, o quinto, 1.250 e o sexto e último último da quantidade que queremos somar, porque é uma PG infinita, né? 6.250. Se efetuarmos essa soma, 6.250 com 1.250 dá 7.500, 7.750, 7.800, 7.812, ok? Então está aqui a soma dos 6 primeiros termos dessa PG. Vamos ficando por aqui nesta primeira aula. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Não deixem de assistir quantas vezes forem necessários e resolver as atividades que estarão aí no Google Sala de Aula. Um abraço a todos.